Bem-vindo, Davi. Satisfação ouvir vocês. Som tá bom aí, gente? Tá perfeito. Mendonça tá dizendo que tá perfeito. Muito bem. Vamos esperar mais uns minutinhos só, até que todos consigam acessar a nossa live. Estamos quase lá, queridos. Só mais um momento. Nós temos que terminar o ajuste de alguns acessos aqui. Esperar que mais algumas pessoas entrem. José Luiz Barbosa, bem-vindo, José Luiz. Creio que algumas pessoas talvez tenham alguma dificuldade para achar. Vai na página, no Face, na minha página, Eliezer Serra Braga. Ali você acessa transmissões ao vivo. Gabriel Faber, bem-vindo, Gabriel. Prazer ter você aqui conosco. Muito bom. Estamos quase lá, só mais um instante. Muito bem, queridos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Nós queremos compartilhar com você algumas das coisas que Deus tem nos dado. Temos aqui alguns amigos presentes, alguns amigos que nos conhecem, e é um prazer ter vocês aqui conosco. Meu nome é Eliezer, sou pastor. Para aqueles que não me conhecem ainda, que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo através dessa live, nós estamos aqui para repartir com o povo de Deus, com nossos amigos, nossos irmãos, um pouco daquilo que Deus tem nos dado a respeito de como as coisas têm acontecido nos últimos dias, não é verdade? Nós estamos vivendo um momento peculiar da nossa história, estamos vivendo um momento peculiar da história da igreja, um momento peculiar da história da humanidade, e o Espírito Santo tem nos impulsionado a aproveitar essa ocasião para beneficiar e abençoar muitas pessoas que estão por aí ouvindo muitas coisas. Nós queremos compartilhar com você, através do nosso canal no Facebook, nesses dias, e daqui para frente algumas vezes, algumas percepções bíblicas, algum aprendizado daquilo que Deus tem nos dado, para que você possa também ser beneficiado com um maior entendimento da palavra, uma maior capacidade de enxergar coisas através dos textos, atrás dos textos, das palavras bíblicas, enxergar as coisas mais maravilhosas que há. E nós estamos aproveitando esta ocasião e o momento que estamos vivendo para trazer uma palavra para todos aqueles que queiram nos ouvir sobre as questões proféticas, não é? Queremos falar um pouco com você sobre as profecias na Bíblia, e porém sem sensacionalismo. Queremos falar com você sobre profecias que, segundo a Bíblia, indicariam como seria o final dos tempos. Sobre profecias, nós devemos dizer, queridos, que as profecias bíblicas não são uma novidade na antiguidade. Muitos povos escreviam profecias. Nós encontramos muitos textos proféticos, muitos textos apocalípticos na antiguidade que existiram paralelamente à Bíblia, que foram publicados paralelamente à Bíblia e até anteriores à edição da Bíblia, não é? Nós encontramos textos que nos anunciam tragédias que aconteceriam em breve, narrados no mesmo estilo da Bíblia em muitos aspectos, narrados com palavras de profetas aparentemente possuídos de um espírito especial, em transe, enfim, a forma como a palavra, como a Bíblia, como as Escrituras anunciam profecias
é, na história, muito semelhante ao de outros povos, com uma diferença muito importante. Os profetas bíblicos conseguiram, através daquilo que nós chamamos revelação, aquilo que nós chamamos de discernimento especial, talvez interpretar melhor que muitos outros ou que todos os outros o que realmente significava uma profecia. Então, o que nós temos de diferencial entre a Bíblia e as profecias que estão por aí é o fato de que nós temos uma revelação na Bíblia de que Jeová, o Senhor, o Deus que nós encontramos mencionado na Bíblia, é um Deus invisível, único, é um Deus que está acima de todos os fenômenos, que é, na verdade, o Criador de todos os fenômenos. Então, quando nós nos deparamos com uma profecia, por exemplo, como a do dilúvio de Noé e a destruição com a água, nós estamos aí diante de uma narrativa que já existia em outros contos antigos, não é? E aí nós encontramos ali um paralelo muito grande entre essas histórias, que são inclusive anteriores ao período bíblico. Nestas escrituras, nesses textos que falam das profecias antigas, menciona-se o dilúvio como um fato natural ou sobrenatural causado pelos deuses que estão na chuva, ou que estão nos trovões ou nos relâmpagos, enquanto que quando os profetas bíblicos integram essa narrativa e essa história, essa tradição ao texto bíblico, há ali uma revelação por trás desta incorporação que coloca as coisas no seu devido lugar. Então, qual é primeiramente, gostaria de dizer para vocês, qual é primeiramente a diferença entre os textos proféticos da Bíblia e os textos e narrativas proféticas de outros povos ou de outros autores externos à Bíblia, externos a Israel? A grande diferença é que muitas narrativas são contadas com muita semelhança. Porém, somente na Bíblia nós temos uma narrativa contada da perspectiva de um povo que tinha o entendimento de Deus único, de um soberano invisível superior, um soberano que não está no trovão, não está nos relâmpagos, não está na lua, no sol, nos elementos naturais. Jeová, o Deus da Bíblia, é o Deus que está acima de todas as coisas, que controla todas as coisas, que coordena todos os movimentos, que cria todas as coisas. Então, neste momento, nós já estamos fazendo um diferenciamento aqui entre o que a Bíblia chama de profecia e aquilo que os outros povos chamam de profecia, não é verdade? E agora queremos que você entenda bem o elemento profético na Bíblia diante do momento que nós estamos vivendo, né? Sempre houve um certo sensacionalismo quando se fala de profecias. E em muitos eventos da história da humanidade, muitas pessoas se levantaram dizendo-se profetas, anunciando fatos, anunciando coisas, dizendo suas opiniões a respeito do que estaria acontecendo. Alguns até mesmo se mostraram na história capazes de antecipar grandes eventos, como na Bíblia nós temos também o caso de Nostradamus e outros por aí. Temos também os sensacionalistas de plantão do momento, não é verdade? Todo ano que nós temos uma Copa do Mundo, aparecem profetas dizendo que time que vai ganhar. Quando temos uma eleição presidencial, alguns ousam dizer que esse ou aquele será eleito, não é? Mas nós sabemos, como temos um discernimento bíblico, um discernimento espiritual, que, na verdade, é o nosso Deus que define todas as coisas acima dos homens, acima dos eventos. Então, queridos, o profetismo não é uma novidade. Porém, na Bíblia, sim, nós temos a narrativa de fatos que foram antecipados em muitas datas com uma percepção muito mais acurada da de todos os outros. O grande problema é que o ser humano tende a fazer um certo sensacionalismo em volta daquilo que diz respeito ao futuro, não é verdade? Isso não é um fenômeno externo à Bíblia, também está dentro das personagens bíblicas e também está no meio da igreja, no meio das religiões. As pessoas, quando veem fenômenos estranhos acontecendo, tendem a criar uma certa sensação de ansiedade, uma certa expectativa, e é o que nós estamos vendo neste momento, né, que nós temos aí o acontecimento da pandemia por todo o mundo. Nós estamos diante de um fato inusitado pelo fato de que é muito abrangente, tem um alcance muito grande por todo o planeta, todos os países. Nós estamos, pela primeira vez, intimamente conectados no meio de uma grande tragédia que está se abatendo sobre todo o mundo,
E o que impressiona é que nós podemos acompanhar o evento, a evolução, do outro lado do mundo, em instantes. Para nós, então, este evento deste momento, a pandemia do coronavírus, ela está muito grande, parecendo muito grande, muito exclusiva, não é? Porém, temos que nos lembrar que nós já tivemos eventos parecidos. Na Europa, de algumas décadas atrás, tivemos pestes que dizimaram 30% da população, e este evento foi tão catastrófico quanto o de hoje, porém não havia as mídias que comunicavam tão rapidamente o que está acontecendo. Quero dizer para você, então, queridos, que nós precisamos tomar cuidado quando nós ouvimos algumas teorias e alguns ensinamentos um pouco exagerados a respeito do momento. Nós temos que nos voltar para a Bíblia e adquirir algum entendimento, e é aqui que eu gostaria que você atentasse para a necessidade de aprendermos fundamentos importantes para compreendermos o que é diferente naquilo que a Bíblia está dizendo e aquilo que está sendo dito por aí. Nós precisamos entender que ninguém pode marcar a data do fim. Esse é um fundamento bíblico muito importante. Muitos teólogos, muitos religiosos, muitos cristãos quiseram marcar a data do fim dos tempos, marcaram viagens para Israel, dizendo que naqueles dias exatamente seria a vinda do Messias. Se mudaram para lá, pastores perderam seus ministérios anunciando que uma data para a vinda do nosso Senhor, e a Bíblia é clara ao dizer a nós que ninguém pode saber quando será o fim. Ninguém pode saber, queridos, na verdade, o que exatamente as profecias estão pré-anunciando. Nós temos que procurar discernir a vontade de Deus para nós em meio às questões que estamos vendo, mas precisamos agir com bastante sabedoria e não com sensacionalismo para não precipitar as coisas que estão acontecendo, precipitar as pessoas, levá-las a ter opiniões confusas a respeito das coisas, anunciarem coisas que não são verdadeiras e até não serem úteis, não serem pessoas que se posicionem como vencedoras. Muitas das pessoas que ouvem esses sensacionalismos que estão por aí entram em desespero, entram em crise, em medo, quando na verdade nós estamos diante de uma grande oportunidade. Principalmente nós que somos da igreja, que somos filhos de Jeová, seguidores dos evangelhos, obedientes à palavra, temos que compreender o momento que estamos vivendo, não é verdade? Então, entendamos isso. Estamos diante de um evento que está acontecendo pelo mundo de proporções bíblicas, de proporções apocalípticas. Certamente este é um evento que marca um tempo importante na humanidade. Certamente é um momento que marca uma virada da nossa história. Certamente é um momento que, embora não esteja nominalmente especificado na Bíblia, faz parte dos eventos que inicia o tempo, provavelmente, do fim, e a Bíblia nos fala disso de maneira muito, muito radical. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 24, nós lemos ali Jesus anunciando o fim dos tempos, e está dizendo ali que no fim dos tempos haveria sinais sobrenaturais, haveria tragédias, catástrofes, doenças, pestes, guerras, mas também o mesmo capítulo de Mateus, capítulo 24, nos diz que ainda não seria o fim. Então preste atenção nisso. Nós temos todas as profecias do Antigo Testamento, de Daniel, de Jeremias, de Isaías. Nós temos profecias na Bíblia que se cumpriram e ao longo da história está registrado o seu cumprimento, e também está registrado que esta profecia foi mesmo proferida antes do acontecimento. Então evidencia-se ali pela Bíblia e pela história que as profecias são realmente sérias e elas acontecem, não é? E por outro lado, nós temos as profecias apocalípticas que, embora escritas há cerca de 2000 anos atrás, ainda tratam de futuros, e são poucas as evidências que nós temos de coisas daqueles textos proféticos da Bíblia que já aconteceram, do Apocalipse. Temos muitas evidências que nos aproximam daqueles termos, mas temos que discernir este momento específico numa pandemia mundial. Então temos que entender o seguinte, queridos. A Bíblia nos torna claro que iniciaria-se um fim. Talvez nós estejamos diante desse início,
Mas a Bíblia diz, ainda não será o fim. Muitas coisas ainda têm que acontecer. Temos que então compreender essas profecias e colocarmos-nos na posição correta deste momento que estamos vivendo. Estamos vivendo diante de um momento de terror, de um momento de destruição, de catástrofe, ou estamos vivendo diante de um momento de grande manifestação da igreja, não é verdade? Não seria este um momento de você aproveitar para anunciar às pessoas o que está acontecendo e as possibilidades? Vamos entrar mais detalhadamente no que significam as profecias para que possamos nos posicionar corretamente e viver como vitoriosos que somos. Lembre-se claramente, queridos, o Senhor Jesus disse que haveria um juízo, mas a Bíblia também nos diz que nós que cremos não entraremos em juízo, mas passamos da morte para a vida. Então, por isso que Jesus nos ensinou, nós já podemos nos ver como grandes vencedores. Podemos notar que este é um momento especial para nós, os que seguimos o Senhor Jesus, os que cremos na sua palavra, não é? Vamos entender um pouquinho o que são as profecias. Nós temos, para nós cristãos e teólogos ocidentais, nós temos a Bíblia, o Antigo Testamento, dividido em 5 partes. Temos a lei de Moisés, temos os livros históricos, temos os livros poéticos, temos os livros de profetas, maiores e menores. Profetas maiores como Jeremias, Isaías, profetas menores como Obadias e outros, e temos Jonas, que está aí entre eles, não é verdade? Já para os escritores israelitas antigos, a divisão era diferente. Eles chamavam a Bíblia, o Antigo Testamento, de Tanar. O Tanar é um conjunto de primeiras sílabas de um conjunto de palavras, não é? Que significa Tanar, significa o Ta é uma referência à Torá, que é a lei de Moisés. O Nar é um nome chamado Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, o Retuvim, que são os escritos em geral. Nesses textos, nessas 3 divisões que os israelitas fazem da Bíblia nos seus conceitos teológicos, nós encontramos aí uma coisa muito importante. A Bíblia para os cristãos está dividida em seções muito específicas, que nós consideramos muito estanques. Então nós dividimos a Torá de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos, como Salmos, Provérbios, e depois separamos os profetas maiores e menores. Já na divisão que os israelitas antigos faziam da Bíblia, da Bíblia hebraica, embora nós tenhamos uma divisão que contém as leis, os registros escritos gerais e os profetas, para o israelita, o escriba israelita, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento é profético. Todas as narrativas do Antigo Testamento são proféticas. Nós temos então que saber como lidar com esses textos, com essas narrativas e colocá-las cada uma no seu lugar para entender exatamente o que a palavra de Deus, a Bíblia, quer nos comunicar acerca de profecias, não é verdade? Nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, já na Torá de Moisés, nós encontramos a narrativa de Babel. Se vocês não se lembram, Babel é uma narrativa que se refere ao espalhamento da população por toda a terra pela confusão das línguas. Nesta narrativa que se encontra logo depois do pecado dos homens no livro de Gênesis, logo depois também do dilúvio, nós encontramos ali que os seres humanos que habitavam a terra decidiram construir uma torre. E nesta torre, a Bíblia diz, queriam chegar até os céus. Na verdade, o que nós podemos interpretar disso é que ali no momento da construção de Babel, havia um projeto humano de realizar as coisas que dependam da bênção de Deus por conta própria. Ali em Babel há um símbolo da tentativa de autonomia, de independência do ser humano em relação à divindade. Esta é uma narrativa que está na lei de Moisés, mas é uma narrativa que contém algo profético, como você já vai ver, não é? Nós temos também a narrativa do dilúvio. Deus surge profeticamente anunciando a Noé que haveria um grande dilúvio. Então o texto do dilúvio em Gênesis já é uma referência profética.
vem o anúncio prévio de que haveria uma grande chuva que inundaria toda a terra e a destruiria. Mas Deus, na sua graça, salva a Noé e sua família, que eram justos, dando a ele uma direção de como deveria construir um barco para escapar dessa catástrofe. Esta narrativa, embora esteja registrada na Torá e seja um escrito narrativo de uma história, também tem por trás de si uma importância profética. Em seguida, nós temos outro episódio importantíssimo que está ali nos escritos bíblicos, que é Sodoma, a destruição de Sodoma. Olha que interessante. Quando nós entramos na história de Abraão e Ló e Abraão se separam, Ló vai habitar nas províncias, nas proximidades de Sodoma e Gomorra. Poucos anos depois, a região onde estava Ló é invadida por 5 reis. E nós entendemos, queridos, que esses episódios que surgem na Bíblia têm um objetivo, quando contados na Bíblia, um objetivo disciplinar. Quando um povo domina outro, quando uma guerra surge de um povo contra o outro, os escritores bíblicos entendem que a mão divina, que o poder divino está usando as forças políticas humanas para exercer, muitas vezes, uma disciplina, uma correção. Note que Sodoma foi invadida por 5 reis. E, como lá habitava Ló, Abraão, preocupado com Ló, reúne um pequeno exército, vai e livra Ló, a sua família, e a cidade dos reis estrangeiros que a queriam destruir, não é? Então, o que nós encontramos ali é que Sodoma, uma vez, passa por uma crise. Sodoma, uma vez, passa por uma situação difícil e é praticamente destruída, invadida e destruída por reis estrangeiros, mas é resgatada por um profeta que é Abraão. Pouco tempo depois, nós temos a narrativa da destruição de Sodoma, que acontece quando os anjos, homens travestidos de homens, anjos travestidos de homens, vêm, anunciam a Abraão que Sodoma seria destruída por causa dos seus pecados, vão até Sodoma, anunciam a Ló e a sua família que deveriam convidar, avisar, chamar, anunciar aos seus parentes a iminente destruição, porque os seus pecados chegaram até Deus. E os anjos, então, no momento certo, recolhem a Ló, retiram a Ló da cidade de Sodoma e vem o fogo do céu e destrói a cidade. Nós temos a narrativa de Nínive, que é uma outra maneira de expressar uma narrativa profética, porém ali seja um escrito histórico. Jonas, o profeta Jonas, é chamado por Deus para ir a Nínive anunciar que seus pecados chegaram até os céus e a cidade seria destruída. Jonas, então, depois de um episódio, encontra-se em Nínive e ele circula por Nínive 3 dias. Outro símbolo profético que nós encontramos no Antigo Testamento. Não é? 3 dias. Jesus fica sepultado 3 dias. Jonas caminha por Nínive por 3 dias e anuncia a sua destruição. Mas há uma diferença entre a tragédia do dilúvio de Noé, a tragédia de Sodoma e a tragédia de Babel. O que nós encontramos é que a profecia trazida até a cidade não se cumpre sobre a cidade de Nínive. Por quê? Porque em Nínive houve arrependimento. Então nós estamos aí diante de uma série de modelos proféticos, de narrativas que estão fora dos livros proféticos, mas que estão dentro do contexto do Antigo Testamento, ou da Bíblia Hebraica, ou do Tanar, e nós estamos vendo aí aquilo que nós não costumávamos chamar de profético, sendo tomado como profético. Se você for para o Novo Testamento e nos escritos de Paulo, você observar como ele lida com essas histórias, você vê que Paulo, como todo escritor e sábio hebreu, não é, do Antigo Testamento, tem essa noção do profetismo e da simbologia profética que está por trás dos textos do Antigo Testamento de forma geral. Nós encontramos, por exemplo, Paulo fazendo um comentário de que que haveria ainda um fim, que haveria ainda uma destruição da terra, e que essa destruição da terra seria em fogo e não mais em água, como foi no caso do dilúvio de Noé. E aí então há um comentário a respeito do arco-íris, que o arco-íris foi colocado ali como um símbolo
de uma promessa divina de que não mais destruiria a terra com água. Mas olhe só que interessante. Deus inspira Paulo, Paulo se inspira nos escritos que ele conhecia e a partir de uma visão profetismo contido em toda a Escritura, em todos os textos, por trás de todas as histórias e narrativas, Paulo faz uma interpretação de uma noção profética que está nas narrativas de Sodoma e do dilúvio. Ele diz: a terra será destruída, não mais em água, não mais em dilúvio, mas em fogo. Paulo está aí olhando para a narrativa do dilúvio de Noé e para a narrativa de Sodoma. Quais são as questões importantes para nós neste enredo? Temos aí, por exemplo, que Deus sempre anuncia com antecedência a sua intenção de trazer o dilúvio, ou de trazer o fogo, ou de trazer a destruição. Assim como avisou a Noé, que preparou uma arca onde poderiam ter sido salvos muitas pessoas, assim como avisou a Ló, a Abraão, e assim como Sodoma foi uma vez liberta antecipadamente pela intermediação de Abraão, e assim como Ló anunciou em Sodoma e os anjos estiveram lá anunciando, também houve o episódio de Jonas anunciando em Nínive. Qual a diferença entre esses episódios? Aqueles que ouviram a anunciação e creram foram salvos. Aqueles que não a ouviram foram destruídos na tragédia. Nós temos o episódio de Nínive que é muito especial neste contexto. Nínive foi toda salva. Por quê? Porque Jonas foi à cidade, anunciou por 3 dias e houve arrependimento em toda a cidade. E toda a cidade foi poupada. Então, nós estamos aí diante de um fato bastante interessante. Há uma certa tensão entre aquilo que é anunciado e aquilo que acontece. O profeta sempre vem a mando das forças espirituais, trazendo geralmente um agouro, uma palavra de tragédia, um aviso, uma anunciação de coisas complexas, dificuldades, guerras, lutas, tragédias, perdas. Geralmente, esta anunciação está antecipada pela prática da imoralidade, é antecipada pelo desvio de padrões de conduta ética, desvio de comportamentos de acordo com o mandamento, de acordo com a intenção divina, de acordo com o ensinamento divino. Então, essas duas tensões sempre existem na profecia. Há um momento de desvio, há um momento de imoralidade, e aí então, com o passar do tempo, surge algum tipo de profecia, algum tipo de sinal, indicando que aquele comportamento não está adequado em algum parâmetro ético, em alguma ordem que deveria ser seguida. Nós estamos vivendo diante de coisas muito parecidas hoje em dia, não é verdade? Nós estamos diante de uma situação anunciada, de uma tragédia que está aí repassando por toda a humanidade, e existe a sensação de muitas pessoas de que parece que as coisas estão se tornando quase que uma situação apocalíptica, e alguns sensacionalistas ainda anunciam que é chegado o fim, não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo, ainda não é o fim. E quero dizer a vocês por que ainda não é o fim. Sempre que o profeta é levantado e vem a uma cidade, e vem a um lugar, e vem a uma rua, a uma casa, a uma pessoa, ao mundo, através das mídias, através de qualquer ferramenta, anunciar uma tragédia, anunciar uma tensão, é necessário, do ponto de vista do profeta, que isto aconteça. Porque, afinal de contas, o profeta só é verdadeiro quando a profecia se cumpre. Mas, quem está por trás desse espírito profético? Aquele que enviou o profeta. O enviou não porque quer destruir, o enviou porque quer chamar a atenção das pessoas para evitar a destruição. Então, nós temos que entender aí que há uma tensão entre a vontade de Deus ao anunciar uma catástrofe profeticamente e a vontade do profeta. Deus, quando envia um profeta, quando envia um anúncio, quando envia uma circunstância, ele não quer destruir, ele quer poupar. Quando ele envia um profeta com um agouro,
Quando ele envia alguém para anunciar uma tragédia, ele quer a salvação e não a destruição. Vejamos, Sodoma foi destruída. A terra foi destruída pelo dilúvio em Noé. Babel simbolizou o espalhamento da raça humana pela terra, a divisão da humanidade por causa do orgulho humano. Mas Nínive foi poupada. Toda a cidade de Nínive foi poupada. Por quê? Porque houve arrependimento. Então, queridos, nós encontramos esse espírito, este é um fundamento importante para que nós possamos ler a Bíblia com entendimento. O maior fundamento da Bíblia é o amor de Deus. Todas as coisas na Bíblia foram feitas a partir do amor de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, nos ensina: Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele não amou só a Israel. Ele amou ao mundo de tal maneira que ele enviou seu filho. Ora, queridos, Deus amou ao mundo de tal maneira que levantou uma nação através de Abraão. Levantou um espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento através de Abraão. Através de Abraão fundou uma nação, uma língua, um conhecimento, um discernimento profético, capaz de registrar em palavras, em um livro, os acontecimentos, a vontade, a ética, a predisposição divina para que a humanidade o conhecesse. E depois envia profetas que escrevem como as histórias se desenrolariam. Mas a palavra nos ensina que o amor de Deus está por todas estas coisas, por trás de todas estas coisas, porque ele amou ao mundo. Deus amou tanto ao mundo, amou tanto você, amou tanto aqueles que nos escutam, amou tanto a estes que estão aí pelo mundo sofrendo neste momento, que preparou um homem. Através dele levantou uma nação. Através dele criou uma fé, um conhecimento, uma revelação, um entendimento que está escrito nas Sagradas Escrituras. Através deste povo, trouxe o Messias, que nos trouxe a salvação. Tudo isso nós estamos vendo na Bíblia, tem por trás impulsionamento do amor de Deus. A origem de todas essas coisas é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Em João capítulo 15 nós encontramos que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então observe que os acontecimentos que movem todas estas coisas têm o impulso primário do amor, da misericórdia, do desejo de Deus em perdoar. Talvez o profeta mais frustrado da história tenha sido Jonas. Jonas foi a Nínive, anunciou a destruição de um povo, uma cidade que não era pequena para os parâmetros daquela época. A cidade toda foi poupada porque a cidade discerniu o amor de Deus, discerniu a misericórdia de Deus em anunciar antecipadamente. Queridos, eu não posso crer que estejamos em outra situação que não esta mesmo que estou descrevendo aqui para vocês. Nós estamos hoje diante de uma pandemia mundial cujo objetivo não é a destruição da raça humana neste momento. Nós estamos diante de um dos momentos mais importantes e mais entusiasmantes da história da humanidade. Nós estamos diante de um dos momentos mais de maior manifestação de poder que podemos trazer para o conhecimento da humanidade. Estamos diante de algo inusitado. Hoje mesmo ouvi um depoimento na internet de um homem de 100 anos, conhecedor da palavra, que disse que nunca viu coisa deste porte em sua vida. Nem nas guerras, nem em grandes outras catástrofes. Qual é o sinal maior deste momento? O maior sinal deste momento é que até mesmo as igrejas hoje, diferentemente de tudo o que aconteceu antes, estão paradas e fechadas. Porém, se você entrar nas mídias, o evangelho nunca circulou no mundo de forma tão intensa quanto que está circulando neste momento. Os corações não estiveram tão sensíveis para receber uma palavra quanto estão neste momento. Então, nós que somos parte da bênção e não do problema, nós que somos parte da solução e não da crise, devemos sim fazer como a palavra nos ensina, levantar mãos santas, orar, interceder pela paz do mundo, interceder pela paz de Jerusalém, interceder pelos governos, pelas autoridades, interceder por tudo aquilo que a Bíblia nos manda interceder, porque nós temos a fé que salva o mundo. Nós temos o conhecimento e o entendimento que pode transmitir a paz ao mundo neste momento. E temos que aproveitar esta oportunidade, como Jonas fez em Nínive.
Deus está nos enviando neste momento a anunciar às populações que este é um tempo ainda de arrependimento. Deus quer falar com a humanidade. Deus quer preparar os corações, como quis fazer em Nínive, como quis fazer através dos invasores de Sodoma, não é? Enviando uma guerra contra aquela cidade, mas enviando um libertador, que foi Abraão. Deus enviou anjos para falar com aquela cidade. Então, queridos, nós não estamos diante da destruição e do momento final do juízo. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de aproveitar que os corações estão sensíveis, que o ser humano está sem discernimento, sem direção, e temos a nossa mão, temos a nossa boca uma palavra de sabedoria, uma palavra de salvação para estas pessoas. Temos que aproveitar este momento em que a coisa mais importante é a manifestação do amor de Deus. Tenha em seu coração a confiança de que Deus vai usar você. Entre nas suas mídias, anuncie, envie mensagens, converse com pessoas que estejam reclusas neste momento. Pessoas precisam ouvir a palavra. Orem pelos pastores que estão na televisão, que estão nas rádios, que estão na internet e promova que o evangelho seja anunciado. Nós estamos vivendo um momento de grande possibilidade da igreja. Nunca antes tivemos nas nossas mãos tanta possibilidade de invadir o mundo com uma palavra de revelação. Agora não é tempo de sucesso, não é tempo de cura, não é tempo de grandes manifestações, de milagres que salvem a terra. Vamos orar sim. Amanhã estaremos num jejum promovido pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. Vamos clamar a Deus pelo Brasil, vamos orar para que Deus se manifeste em meio às circunstâncias que estamos vivendo. Sim, Deus vai fazer milagres, vai produzir sinais e prodígios. Sim, vai. Vai não por causa da preocupação que ele possa ter com a crise das pessoas. Até porque nós sabemos que o nosso Deus não se preocupa. O nosso Deus está entronizado e todos os eventos da história estão acontecendo segundo a sua vontade e nada vai escapar ao seu controle. Sabemos também que um fim virá, sim, temos certeza que um fim virá. Porém, temos que entender que antes do fim vem a oportunidade. O nosso Deus faz todas as coisas segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Temos que ter em mente, queridos, que Deus quer que as pessoas se arrependam. Se ele quisesse ter destruído a terra, simplesmente ele já o teria feito. Mas não, a sua paciência espera até que todos se arrependam e creiam. E esta pandemia vem somente para trazer às pessoas a dimensão do poder de Deus. Nós tivemos histórias pequenas como a de Sodoma e Gomorra, histórias pequenas talvez como o dilúvio, histórias pequenas talvez como Nínive, para exemplificar que aquilo que está sendo dito no Apocalipse, em outros textos dos grandes profetas da Bíblia, e pelo próprio Senhor Jesus, quando menciona crises, catástrofes, pestes e guerras que atingiriam toda a humanidade, o que nós estamos vendo nesses episódios, quando nós ligamos algumas narrativas da Bíblia, é que esses eventos já aconteceram, esses eventos aconteceram na modernidade através de terremotos, tsunamis, vulcões, guerras, agora está acontecendo através de uma peste que o ser humano não consegue controlar, que atingiu rapidamente toda a humanidade, todos os países. Somos indefesos diante deste problema e nós estamos vendo que todas as coisas que a Bíblia diz que poderiam acontecer, realmente podem acontecer. O que está acontecendo agora é um alerta para entendermos que a Bíblia tem razão quando diz que algo pode atingir o mundo de maneira completa. Então, o que temos que fazer agora é crer nos ensinamentos. E crendo, levar os ensinamentos a todas as pessoas, levar o conhecimento destas coisas a todas as pessoas. Não com medo, não com terror. Profecias não são para o terror, profecias não são para o sensacionalismo, profecias não são para a autopromoção, profecias não são para a satisfação dos problemas do dia a dia das pessoas. As curas, os sinais, os prodígios, os milagres que estão na Bíblia não estão ali para a satisfação dos nossos
das nossas vaidades diárias. O que está na Bíblia, como diz João capítulo 20, versículos 30 e 31, é para que você creia. Os milagres estão registrados lá, para que haja fé. Os sinais que estão acontecendo neste momento, logicamente tem a ver com o poder de Deus, com o mover da mão de Deus sobre toda a humanidade. Mas está vindo para que as pessoas entendam que o nosso Deus governa todas as coisas, que Jeová, o Deus da Bíblia, controla todos os episódios. Estão acontecendo exatamente como está predito. Tudo que está acontecendo agora está acontecendo exatamente como previsto, segundo os textos e parâmetros bíblicos, não é verdade? Então, queridos, o que podemos fazer agora é nos alegrar. O que podemos fazer agora é aproveitar a oportunidade para anunciar, para consolar as pessoas, levando-as ao entendimento e ao arrependimento. Esperemos que, como em Nínive, as pessoas não se comportem de maneira arrogante. Tenho certeza que no momento em que descobrirem a cura, uma vacina que resolva o problema da pandemia de coronavírus, haverá muito orgulho na vaidade humana. Muitos cientistas talvez descreiam mais ainda, porque conseguiram resolver um problema de nível mundial, uma ameaça mundial com os recursos humanos, com os recursos terrenos. Não é? Não se esqueçam que Babel foi destruída por causa disso. A Torre de Babel foi derrubada por causa do orgulho humano. Não se esqueçam também que o fim não virá quando estamos esperando. O fim virá quando todos estiverem distraídos. Ou seja, neste momento nós temos uma pandemia que nos alerta, que nos mostra o grande poder de Deus para destruir toda a terra rapidamente. Mas também estamos diante da oportunidade do ser humano se arrepender, dizer que crê e aceitar. Porém, quando vier a cura desta pandemia, o que nós teremos é o orgulho. O que nós teremos é uma resposta humana, como aconteceu em muitos episódios, como aconteceu em Babel, como aconteceu até mesmo em Sodoma, depois de terem sido libertos por Abraão dos 5 reis estrangeiros, voltaram aos seus pecados, voltaram a se orgulhar, se esqueceram da primeira tragédia, se esqueceram do primeiro anúncio e voltaram aos seus pecados e foram finalmente destruídos pelo fogo que caiu do céu. Nós estamos diante das mesmas coisas, queridos. Porém, não está apenas em Sodoma, não está apenas em Babel, não está apenas em Nínive. Agora está no mundo todo. Todas as pessoas estão tendo a oportunidade de enxergar que podemos destruir a terra. Mas estamos diante, sim, de um sinal da misericórdia de Deus, que antes de destruir, que antes de permitir até mesmo que talvez o ser humano venha a destruir a própria terra, está nos advertindo, dizendo, isto pode acontecer. Não nos esqueçamos que Deus nos trata como a filhos. E a Bíblia diz que filho há a quem Deus não corrija. A humanidade é criação do Senhor. E Ele a quer salvar. Então temos que entender que Deus está nos alertando como um pai que corrige ao seu filho o está alertando. Quando o seu filho é pequeno, você o corrige com a vara, com as palmadas, você o corrige de alguma forma mais dominante. Mas quando o seu filho cresce e se torna adulto, como está agora a humanidade, já na sua fase madura, a Terra está saturada, as ciências cresceram, o ser humano já conquistou a sabedoria, o conhecimento, nós estamos maduros como Terra, nós temos que entender um princípio importante. Deus nos trata como filhos, adultos. Temos a obrigação de o entender. Já vimos profetas, já vimos profecias, já vimos o cumprimento de profecias, já vimos a realização de sinais e prodígios, já vimos tsunamis, já vimos terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilências regionais e agora estamos diante de uma pandemia de escala mundial. É possível. Deus está nos mostrando que é possível. Já vinha fazendo isso por séculos, através da igreja, através do povo de Israel, através da Bíblia, através de historiadores, através de cientistas até. E agora, nós estamos vendo diante dos nossos olhos esta possibilidade. Podemos reagir como os habitantes de Nínive, nos arrepender, crer. E podemos reagir como os habitantes de Babel, ao encontrar a cura, nos esquecemos de Deus e nos voltamos para os nossos pecados. Vamos então anunciar a todos os povos este momento, que para nós cristãos
é um momento de grande glória, porque se for o fim, seremos manifestados com o Senhor Jesus. Nós temos ainda um tempo para levar o arrependimento às nações. Aproveitemos esse tempo. Foi um prazer estar aqui com você. Nós queremos ouvir suas perguntas, queremos ouvir as suas dúvidas. Se você tiver alguma questão a nos perguntar, pode aproveitar e enviar. Nós estamos aqui monitorando as conversas, as perguntas serão trazidas. Se você não conseguir ter a sua resposta, entre em contato conosco, busque-nos, procure-nos na nossa página no Facebook, faça ali suas perguntas, publique ali suas perguntas, mande para nós. Entre em contato também pelo WhatsApp, anote nosso número do WhatsApp é 19 98801 0721. DDD 19 98801 0721. Somos o Instituto Shalom Leamim, Paz para os Povos, e estamos aqui para anunciar os fundamentos, expandir seus fundamentos, para que você tenha maior compreensão da aplicabilidade da palavra profética, das Escrituras, na sua vida, nos nossos dias. Escreva-nos, faça suas perguntas, comentários. Foi uma grande satisfação estar aqui com você. Estaremos em breve novamente juntos, em outras lives, em outras publicações. Você vai nos encontrar brevemente nas páginas, nos sites, na mídia social. Queremos aproveitar esse tempo para ensinar a muitas pessoas. E Deus abençoe você. Foi um grande prazer estar com você aqui. Acompanhe-nos, você terá notícias nossas.